Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dia de estreia na Copa do Brasil. Quem é o Barra de Santa Catarina, esse adversário do Timão? A gente vai falar sobre isso e de novidades no time, já que o Diniz finalmente vai dar uma descansada na galera, vai mexer na equipe e a gente vai falar sobre isso também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Você aí, curte os meus vídeos, assiste todos os dias aqui, mas não tá inscrito? Eu vou te falar uma coisa, não custa nada, sabia? Sim, você vai só no botão de inscrever-se e pronto, você já me ajuda, você recebe os meus vídeos com notificação, fica muito mais fácil de você acompanhar os meus conteúdos. É só isso que eu peço pra você, tá bom? Valeu! Vamos lá, vamos falar de Corinthians e Barra de Santa Catarina. Quem é esse Barra? Como é que cai no sorteio o Barra de Santa Catarina? Moleza, então, os caras estão na Série C. Eu já vou começar a falar sobre isso, porque pra gente entender qual é o nível do jogo que o Corinthians vai enfrentar nessa terça-feira na Ressacada. E por que na Ressacada, estádio do Avaí, em Florianópolis? Primeiro que o Barra é de Itajaí, lá perto de Balneário Camboriú, onde tem um grande e altíssimo investimento. Vocês sabem que é uma região muito rica, né? Que tem o maior prédio do Brasil, né, que foi construído recentemente, né, o Sena Tower. Eu já estive lá próximo, inclusive. Dizem que Neymar, Luan Santana tem alguns empreendimentos por lá. Cristiano Ronaldo também investe naquela região. Mas, enfim, o Barra, ele tem como investidores algumas outras figuras, né? Entre elas um bilionário alemão que também investe no Hoffenheim e tem outros investimentos em outros clubes também. Os caras têm uma estrutura fantástica, ele é chamado de o Mirassol do Sul, né? Ele tem vários apelidos, né? O Barra de Santa Catarina, entre eles o Mirassol do Sul, né? O Mirassol, com uma estrutura muito boa no interior de São Paulo, chegou até a elite do futebol brasileiro. O Barra foi fundado em 2013, então é um clube muito recente e que está até indo mais rápido do que eles imaginavam, por conta de uma estrutura de clube, de centro de treinamento. Tem um estádio lá muito bonitinho, mas para uma capacidade de 5 mil pessoas, que não comporta pelo regulamento um jogo desse tamanho na Copa do Brasil. Por isso que ele vai mandar o seu jogo um pouco mais abaixo do mapa, em Florianópolis, na Ressacada. Entenderam agora? Pois é. Mas o Barra, ele tem um investimento em categoria de base, tanto que 30% do seu elenco vem de jogadores da base. Muita gente, muitos empresários têm colocado seus jogadores lá porque percebem no projeto algo sólido e promissor. Haja vista que o Barra foi o campeão da Série D, ele vem de baixo, né? Então ele começa na 4ª divisão nacional e hoje já está na Série C, na 3ª divisão. E daqui a pouco vai começar a alçar voos maiores. É o atual campeão catarinense. Isso pode não parecer nada, mas a gente está falando de um clube da Série D para a Série C e que bateu a Chapecoense na final. A Chape que hoje está na elite do futebol brasileiro, que durante muitos anos esteve na elite, durante 9 anos, se não me engano, foi rebaixada, teve todo o problema lá com um acidente, entrou em crise financeira e tudo mais e está sendo resgatada agora. Pois a Chape chegou na final com o Barra e perdeu. O Barra foi o campeão catarinense. Esse é o Barra que o Corinthians vai enfrentar com um clube recente, um clube novo, um clube que tem investimento, quase um clube empresa, e que é curioso, né? Eles ficaram felizes de pegar o Corinthians na Copa do Brasil. E olha, que eles já bateram o América Mineiro e tem mais uma equipe que agora eu esqueci, que eles deixaram pelo meio do caminho. Eles já passaram por 2 fases na Copa do Brasil. E a cada fase, você sabe, eles vão colocando dinheiro no bolso. E não dá nem para comparar a folha de pagamento com um salário de um jogador do Corinthians. Mas e por que a comemoração por pegar o Corinthians nessa fase? Justamente porque o Corinthians é uma grandíssima vitrine para qualquer jogador, para qualquer clube, para qualquer dirigente. E foi essa justamente a explicação. Poxa, a gente vai entrar como zebra de qualquer maneira, vamos enfrentar uma equipe em que, nessa fase da Copa do Brasil, seremos, obviamente, os patinhos feios, né? Não tem problema nenhum. E quando você pega um Corinthians, você dá luz, né? Você ganha notoriedade ao projeto. Porque aí todo mundo, tipo o Chico Garcia, tá aqui falando quem é o Barra de Santa Catarina para vocês. É mais ou menos isso que eles pretendem quando eles encaram o Corinthians. E, cara, eles não têm nada a perder. São 2 jogos. Daqui a pouco, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. O meu amigo Marcelo Duó, narrador da Band News FM, ele fala, né? A Copa do Brasil é a Copa do Capeta. A gente sabe que lá na reta final
os favoritos eles se apresentam. Mas é muito comum algumas zebras aparecerem pelo caminho. E o Barra se coloca mesmo nessa condição. Enfim, no que diz respeito ao Corinthians, vamos lá, estamos falando do atual campeão. É isso mesmo. O Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil, o tetracampeão da Copa do Brasil, que bateu o Vasco na final em dezembro e que agora defende o título de uma Copa supervalorizada, que gera muito dinheiro e que sabemos é onde reside talvez a maior esperança de títulos, porque sabemos que o Campeonato Brasileiro de pontos corridos ele é muito difícil. Haja vista que hoje o Corinthians, por exemplo, na 11ª rodada está na zona do rebaixamento. Então, para a gente pensar em título é um pouco utópico, até pelo que o Palmeiras disparou, mas tem Flamengo ainda como concorrente, poderíamos colocar Bahia, Fluminense e outros postulantes aí, mas o Corinthians realmente não está nessa briga, pelo menos por enquanto, ou pelo menos nesse momento, né? Não sei o que será amanhã. Agora, não é uma prioridade. A prioridade, mais uma vez, está dentro das Copas. O Corinthians começou muito bem na Libertadores e agora estreia na Copa do Brasil contra um adversário teoricamente bem inferior. Só que aí, vamos lá, vamos para o jogo. O Corinthians vai precisar descansar alguns jogadores. O que a gente já tinha falado, eu super respeito a declaração do Diniz. Ele é o técnico que está no dia a dia, ele já fez isso em outras equipes, ele que trabalha com os fisiologistas, ele que é o psicólogo, então assim, não sou eu aqui que vou dizer o que ele deve fazer ou não. Agora, eu como analista vejo algumas consequências daquilo que ele faz. Quando ele diz que jogador não é só carne e músculo e osso e eles podem jogar todos os jogos, eu daqui, olhando o jogo, concluo que não. Porque uma hora a perna pesa, outra hora o cara cansa, outra hora o cara lesiona. E isso é uma praxe do que está acontecendo no futebol brasileiro. Mas ele quer ir contra isso, quer botar titulares todos os jogos, tá bem, vamos lá. Acho que é normal, ele tá chegando, ele quer mostrar resultado. O Corinthians não tem um elenco tão vistoso assim, tem alguns jogadores machucados, então quando ele olha para o banco de reservas, ele percebe que talvez ele não tenha como manter o nível do jogo, então ele vai mantendo aqueles 11 titulares e tá tudo certo, é uma escolha dele, especialmente nos primeiros jogos. Chegou o momento em que ele vai precisar descansar a galera, porque o jogo em Salvador, contra o Vitória no Barradão, ele foi puxado. Ele veio de uma sequência grande, os caras descansaram um pouco, o gramado pesado, calor, aquela coisa toda, e aí complicou um pouquinho, e a gente viu que o nível do jogo diminuiu. Só que agora é uma estreia de uma competição em que você... claro, o adversário, eu não imagino, por exemplo, né, o Barra aplicando um 3-0 no Corinthians para o Corinthians reverter na Neoquímica Arena no jogo de volta. Então eu acho que o Corinthians pode vencer, pode empatar, daqui a pouco numa zebra pode perder por um gol, mas ele tem todas as condições de reverter no jogo de volta. E por isso ele opta por descansar esses caras agora, porque tem o Vasco da Gama no fim de semana no Brasileiro, e é onde o Corinthians precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. Virou meio que uma prioridade nesse momento. Então você coloca esse jogo num segundo plano, com um olhar atento do tipo, tá, eu não posso vacilar muito, porque é Copa do Brasil, eu sou o atual campeão, é mata-mata, eu vou decidir em casa, mas eu tô com os caras cansados, mas eu tenho que pensar no Vasco também. É mais ou menos nesse cenário caótico que o Diniz está montando a equipe para encarar o Barra nessa terça-feira. Já tem 2 baixas confirmadas, que são a de Hugo Souza, o goleiro, e do volante André. Curiosamente, 2 dos 3 que estão suspensos para o jogo contra o Vasco, por conta das expulsões no derby, por conta das denúncias e punições do STJD. O Hugo Souza está com dores musculares, então já que o Diniz vai, enfim... precisar colocar o Cauê em alguns jogos do Brasileiro pela suspensão do Hugo Souza, ele vai dar um descanso pro Hugo e vai começar com o Cauê, que é um menino bom, assim, um menino que inclusive superou o Felipe Longo na hierarquia e vai ser o goleiro nesse momento, né, o reserva imediato do Hugo Souza. Então ele vai ser o titular. Inclusive, entre os relacionados tem uma novidade, o menino Pietro, o nome do meu filho. O Pietro, de 19 anos, é um dos goleiros, né, já que o Hugo não vai, juntamente do Felipe Longo, nos 3 goleiros que vão defender o Corinthians lá em Florianópolis, Santa Catarina. O André também está fora por uma gripe, o volante André. Curiosamente, também ele vai desfalcar o Corinthians por 2 jogos aí, por conta do gesto obsceno lá no derby, mas ele está fora por conta de uma gripe. Então a gente está tentando montar essa escalação e a gente não tem muita base, né, muita referência, fora os outros machucados que estão fora, né, o Memphis Depay, o Charles, o Choca, que são jogadores que estão fora também. Então vamos tentar montar esse time.
A tendência é que ele descaracterize bem, tá? Mas vamos lá, eu acho que ele vai de Cauê no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais. Ele pode, tô colocando bem na condicional aqui, porque realmente não há uma confirmação. Mas ele pode botar o Milanzi e o Angeleri, ou ele pode botar os titulares Mateuzinho e Matheus Bidu. Mateuzinho não vai jogar no Brasileiro, por exemplo. Então ele pode jogar agora que depois ele vai descansar. O meio de campo tem um pouquinho mais de dúvidas, né? Será que ele vai de Ranieri? Ou ele vai de Matheus Pereira e Alan, que são os dois volantes reservas? Eu acho que tá mais para isso, tá? Jesse Lingard. Tendência é que Lingard comece entre os titulares. Com o Dieguinho aberto pela direita, o Kaique pela esquerda, tendo sequência, e o Pedro Raul como titular no comando de ataque. É o único centroavante reserva do Yuri Alberto. E o Yuri voltou de um período de lesão, emendou um monte de jogos seguidos. A gente sabe da capacidade genética do Yuri, mas vamos lá, né? A sequência é longa até a Copa do Mundo. Se tem um momento para descansar é esse jogo. E pode ser que ele entre no segundo tempo, ganhe alguns minutos. Às vezes você trabalha com minutagem também, para não precisar tirar o cara, né, todos os 90 minutos e botar só no outro jogo. Não, bota um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso às vezes faz uma diferença no controle de carga do jogador. Então, cara, a escalação não deve fugir muito disso. Pode ser que ele comece com o Zakaria Labiad junto do Jesse Lingard? Pode ser. Mas eu acho que é mais provável que ele dê a titularidade para o Lingard e deixe o Zakaria para o segundo tempo, colocando o Dieguinho, colocando o Kaique, Pedro Raul. Tem o Vitinho também, que perdeu bastante espaço. No meio de campo, né, tem esses volantes aí, mas tem o André Carrilho, que... Ele é quase um titular, né? Ele é um cara que, normalmente, quando você tem ele à disposição, recuperado 100%, você usa. Seja na lateral, como volante, aberto pela direita. O Carrilho é um cara muito técnico que todos os treinadores gostam de utilizar. Então, se você tem um momento para dar um descanso para o cara, talvez seja esse. Enfim, é muito difícil a gente prever a escalação, mas são essas as possibilidades, mediante aos dois desfalques certos, né? O Hugo Souza e o André, e a tendência de preservação aí de Rodrigo Garro, de Breno Bidon, desses caras aí que estão tendo uma sequência muito grande e que daqui a pouco precisam de um descanso, de um respiro. E aí, dá para arrancar bem na Copa do Brasil? Eu quero ouvi-los. E não deixe de se inscrever no canal. Estou aguardando a sua inscrição. Muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo. Estamos chegando a 1.200.000 aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.